Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 7. Primeiro Coríntios 7, 17 ao versículo 24. E nessa noite, nós estaremos encerrando a nossa sequência de mensagens sobre família, né? Que iniciei com os irmãos aqui algumas semanas atrás. Primeiro Coríntios 7, 17 diz assim: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez sua bondade, graça, misericórdia sobre nós. Queremos, ó Deus, agradecer por essa série de sermões que pregamos sobre a família e agradecer por podermos estar encerrando esse ciclo de mensagens. Queremos pedir, ó Deus, que essas mensagens que temos pregado aqui e gravado abençoe muitas vidas, edifique muitas vidas. Que o Senhor, ó Deus, nos use para a tua glória, para a honra do teu bendito nome. Que nessa noite, mais uma vez, ó Deus, possamos estar atentos à tua voz. Atentos à tua verdade, aquilo que o Senhor tem para ensinar para nós, para nos corrigir, nos instruir. Haja, Deus, pelo poder do teu Espírito em nossos corações e nos transforma. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, um fato curioso essa semana deixou eu e minha esposa assim um pouco assim, espantado, né? Intrigado. A minha esposa lá gosta lá das flores dela, do quintal dela, e de repente, da noite para o dia, algumas flores apareceram lá completamente depenadas, cortadas. Minha esposa, inclusive, no seu ato investigativo, imaginou que poderia ter feito aquilo, cortado as suas pobres plantinhas. E aí eu, com a minha perícia técnica aqui, né, fui tentar fazer uma perícia criminal nas folhas lá, pesquisei na internet, e disse para ele assim, olha, eu acho que é esse animalzinho aqui. E chegou de noite, nós encontramos o criminoso. O criminoso só vem de noite e faz a obra de arte dele, né? Criminosos, muitos criminosos.
Eram formigas, meus irmãos. Formigas cortadeiras ou formigas saúva. Olha, aquela formiguinha é danada, hein? Ela vai lá, sobe na planta, corta a folha, joga no chão, para poder ficar mais fácil para recortar os pedacinhos e carregar ainda. E a gente olhou, tinha um caminho de formigas, olha, elas vinham de uns 100 metros de distância, mais ou menos, vinham de longe. E, na verdade, esse fato curioso me fez lembrar de um versículo das Escrituras, e eu falei para Keicinho, que é aquilo que Pedro relembra a nós lá na sua primeira epístola, no versículo 24 e 25. Ele diz assim, olha, porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. Irmãos, Deus criou as plantas com glória. Criou flores com uma beleza inestimável, ao ponto que o Senhor Jesus chegou a comparar os lírios do campo às vestes de Salomão. E disse que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo, que hoje existem e amanhã são lançados no fogo. E, meus irmãos, isso me fez refletir como a glória de nossas vidas se desvanece muito rápido. Como nossa vida voa. Como as nossas maiores e melhores realizações ficam no passado. Estava falando com a Keicinho um outro fato. Meu filho acabou encontrando minha monografia do tempo da faculdade. E aí, por curiosidade, eu decidi digitar o meu nome lá no Google para ver como se aparecia alguma coisa das minhas antigas publicações da época da universidade. E eu vi que muitas daquelas que antes apareciam lá nos primeiros tópicos do Google, muitas não apareciam mais. E eu fiquei refletindo sobre isso. Como a nossa vida se vai. Como as melhores coisas que nós fazemos, meus irmãos, se perdem. Como o tempo consome e leva tudo. E nós, meus irmãos, temos tratado aqui com os irmãos a respeito da família. E para muitas pessoas, a família é o maior bem que elas têm. Pessoas com grande sabedoria dizem isso, que a família é o seu maior bem. Porém, pessoas sábias, mas que não conhecem ainda a palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus nos disse que se for para escolher entre nossa família e Deus, a nossa família tem que ficar em segundo lugar. Isso não quer dizer que nós vamos menosprezar a nossa família. Pelo contrário. A família é verdadeiramente valorizada quando nós damos valor ao Criador da família. Quando nós olhamos para aquele que nos criou. Quando nós lembramos do nosso propósito na criação. Então nós damos o verdadeiro valor que merece nossas famílias. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, no trecho que nós limos nessa noite, ao discursar sobre vários assuntos, sobre casamento, sobre divórcio, sobre decisões de se casar ou de não se casar, ele irrompe com esses versículos, esse trecho de versículos que trata de modo muito mais abrangente a questão da satisfação da vida do cristão. E, meus irmãos, gostaríamos de expressar para os irmãos alguns pontos, alguns aspectos que Paulo traz nesse texto sobre as nossas escolhas, sobre a nossa satisfação de vida, como nós devemos nos proceder. E a primeira coisa que Paulo nos diz aqui nesse texto, meus irmãos, é que nós
devemos andar da forma como Deus nos chamou. O versículo 17 diz: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Primeira coisa, meus irmãos, que nós viemos ressaltar desse texto é a escolha de alguém e a escolha de Deus. Nós falamos muito, meus irmãos, sobre a escolha humana. Nós gostamos muitas vezes de falar em livre-arbítrio e gostamos de dizer muitas vezes que nós aceitamos a Jesus. Isso não é mentira. Todos nós que aqui estamos, um dia cremos em Jesus, aceitamos a Ele em nossas vidas. Mas a verdade, meus irmãos, é que quem nos escolheu primeiro foi Deus. Deus foi quem nos chamou primeiro. A graça de Deus veio antes das nossas ações, como bem pregou o pastor Gilson quando esteve aqui entre nós no ano passado. Meus irmãos, e essa verdade de que Deus nos chamou é uma verdade primária que deriva todo o nosso pensamento e nossa reflexão sobre nossa vida cristã. Porque Paulo vai dizer também que nós devemos andar conforme Deus nos chamou. E no tempo de Paulo, meus irmãos, provavelmente estava havendo uma crença equivocada entre os coríntios. Nós não sabemos exatamente o que os coríntios escreveram para Paulo, mas por aquilo que Paulo fala, nós podemos ter algumas ideias. E é bem possível que eles estavam insatisfeitos com algumas coisas da vida deles. Eles provavelmente não conseguiam aceitar algumas injustiças. E nós discorreremos sobre algumas delas aqui ao longo do texto. Os coríntios começavam a pensar que uma vez que Paulo havia pregado para eles que eles estavam livres do Senhor, que Jesus havia salvado a eles, que alguma coisa a mais na sua vida material tinha que mudar. E nós, meus irmãos, olhando para o nosso tempo, nós vemos também que muitas dessas falsas promessas de um evangelho firmado no terreno ainda estão sendo vendidas. Muitas pessoas vão ver aí faixas de igrejas: pare de sofrer. Venha para Jesus, sua vida vai ser uma bênção. Chega de sofrimento, chega de dificuldade. Se você aceitar a Jesus, você não será mais doente. Você é pobre porque você não crê em Jesus. Entregue a sua vida a Jesus e a sua vida vai mudar, a sua vida emocional vai ser uma maravilha, vai ser um paraíso na terra. É isso que muitos têm pregado. Porém, meus irmãos, a teologia bíblica, a teologia paulina não nos ensina isso. Nós temos visto isso na tal teologia da prosperidade e agora recentemente temos visto na tal teologia dos coaches, que são aqueles pastores com roupinhas modernas, novinhos, com uma fala bonita, pregando geralmente sentados num banquinho na frente de um fundo preto. Nada contra o banquinho ou o fundo preto. O problema é o que sai da boca daqueles que estão no banquinho com o fundo preto. Que muitas das vezes não é o Evangelho de Cristo. Que muitas vezes é uma mensagem ralhada, uma mensagem de prosperidade emocional, que parece que foi tirada de algum filme de drama de Hollywood. Segundo lugar, meus irmãos, Paulo diz para nós aqui que nós não devemos nos importar com status social, com aparência social.
Ao falar para os coríntios, então, desenvolvendo o seu argumento diante do questionamento deles, Paulo diz, olha, foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Antes de tudo, talvez seja necessário explicar aqui para os irmãos o que é a circuncisão. Muitos talvez já saibam, mas é sempre bom lembrar. A circuncisão era um ritual judaico que muito se assemelha àquilo que nós conhecemos hoje como a cirurgia de fimose. Não era cirurgia de fimose, era um ritual judaico, religioso. Mas o objetivo dele era marcar o bebê, desde o seu nascimento, com uma aliança que Deus havia feito com o seu povo, antes de Moisés. Deus fez essa aliança com os patriarcas, de que os seus filhos deveriam trazer a marca da circuncisão. O prepúcio do órgão genital dos meninos deveria ser retirado. E isso era uma marca de grande orgulho para os judeus. Os judeus consideravam aqueles que não tinham a marca da circuncisão como amaldiçoados, como sem a graça de Deus, desgraçados. Segundo o significado da nossa palavra, desgraçados, sem a graça. Por outro lado, meus irmãos, os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, eles achavam aquela marca algo repugnante, pois aquela marca era a marca de um povo derrotado, de um povo vencido pelo Império Romano. E quem é que quer ter uma marca no seu corpo de um povo derrotado, de um povo fracassado? E aí, meus irmãos, alguns cristãos de Corinto estavam insatisfeitos. E alguns, pasmem meus irmãos, pesquisando, descobri, faziam até mesmo cirurgias de forma a tentar a esconder a marca da circuncisão. Como eu não faço nem ideia, não consegui descobrir. Mas imagine uma cirurgia plástica de mais de 2.000 anos atrás, que tinha por objetivo reconstruir um tecido que foi retirado. Se hoje é difícil, imagine naquela época. A verdade, a própria circuncisão já era difícil, porque ela era feita nos bebês. Ser feita em homens adultos era extremamente difícil. Essa era inclusive uma das barreiras do judaísmo. Mas haviam aqueles, meus irmãos, que queriam tirar a circuncisão. Por outro lado, haviam aqueles que achavam que deveriam se circuncidar por causa do apelo religioso dos judeus. Que diziam, olha, você é crente, mas se você não tem a marca do povo de Deus, não vale nada. E Paulo vai dizer, olha, isso não tem valor nenhum. Porque esse sinal já atingiu o seu cumprimento. Nós sabemos, através da teologia bíblica, que a circuncisão era um sinal que foi dado para o povo judeu. Mas a partir do momento que Cristo morreu na cruz, os sinais da antiga aliança, os rituais da antiga aliança, eles deixaram de ter o seu valor. Por isso que Paulo vai dizer, olha, para Deus não faz diferença alguma você ser circuncidado ou não ser. O que importa é obedecer a palavra de Deus. Meus irmãos, nós também temos vivido numa era de grande insatisfação. Nós vivemos, meus irmãos, na era dos homens que se mutilam para virar mulheres. Mulheres que se mutilam para tentar parecer com homens. Amputam seios. Homens que amputam seus órgãos genitais. Algumas semanas atrás, eu vi uma reportagem da Record sobre as pessoas que fazem alterações absurdas no corpo.
colocam esferas de metal por baixo da pele, colocam chifres na cabeça. A pessoa vai lá e coloca um chifre, parafusa o chifre na cabeça, piercing por todos os lados, pintam o branco dos olhos de preto. Não sei se você já viu isso. Inclusive fazem ilegalmente, porque a Sociedade de Oftalmologia Brasileira proíbe essa alteração. Eles vão em processos de fundo de quintal e pintam os olhos. Vi o caso de um jovem que o pai não o aceita, que o pai guarda uma foto do seu filho menino na sua gaveta para lembrar como foi o filho um dia, porque não consegue aceitar que o seu filho se automutile. Meus irmãos, essas pessoas são pessoas que não conseguem se aceitar. Pessoas que não conseguem conviver com a sua própria imagem no espelho. Pessoas que andam infelizes, entristecidas continuamente. E que em vez de tratarem a sua mente e o seu coração, querem mudar a sua circunstância para que a coisa fique melhor. Meus irmãos, se nós pensamos assim, nada irá estar melhor para nós. Mas quando, meus irmãos, nós olhamos para Cristo, nós quando olhamos para a sua palavra, quando nós encontramos contentamento com a verdade de Deus, nós aprendemos que não importa como nós nascemos. Se somos gordos, se somos magros, se somos altos ou baixos, homens ou mulheres, negros ou brancos, nós sabemos que a palavra de Deus é suficiente para encher o nosso coração com a graça necessária para viver. Em terceiro lugar, meus irmãos, Paulo nos ensina aqui que nós devemos nos contentar com a nossa condição social. Versículo 20, Paulo diz, olha, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Meus irmãos, pode parecer que Paulo estivesse aqui ensinando que nós não devemos buscar prosperidade financeira. Ou seja, já que ele diz que nós devemos permanecer na vocação em que fomos chamados, então se Deus me chamou sendo pobre, eu tenho que morrer pobre. Se Ele me chamou rico, eu tenho que morrer rico. E assim sucessivamente. Mas não é disso que Paulo está dizendo. E para romper com essa interpretação possivelmente errada, nós vemos que esse pensamento é corrigido aqui. O que Paulo ele pretende ensinar, na verdade, não é que nós devemos ser tolerantes com o mal que há no mundo ou com as injustiças sociais, conforme ele fala da escravidão. Ele não quer ensinar que nós, se nascemos pobres, devemos aceitar que somos pobres a vida toda e aceitar essa condição. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que pouco importa se somos pobres ou se somos ricos, desde que tenhamos sido chamados pelo Senhor. Se o Senhor nos chamou, meus irmãos, isso é o que basta. Isso é o suficiente para encher o nosso coração de satisfação e de objetivo de vida. Eu sempre costumo dizer, meus irmãos, que a teologia bíblica, ela não é a teologia da prosperidade, mas também não é a teologia da miserabilidade. A teologia bíblica é a teologia do contentamento. O apóstolo Paulo diz, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Muita gente não entende o que o apóstolo Paulo estava dizendo. E é só ler os versículos anteriores, ele vai dizer, olha, eu posso ser pobre, eu posso ser rico, eu posso passar necessidade, eu posso ter fartura, eu tudo posso naquele que me fortalece.
Eu posso estar doente, a coisa pode estar difícil, a guerra pode estar estourando no mundo, o meu pai pode ter brigado comigo, as pessoas estão querendo me apedrejar, mas tudo posso naquele que me fortalece. O mercado fechou, o mercado abriu, a pandemia veio, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo que nós devemos saber, meus irmãos, é que se temos alguma coisa, foi Deus quem nos deu. E se ainda teremos algo nessa vida, será Deus que terá nos dado também. E nós devemos viver de modo sábio nesse mundo, aproveitando as oportunidades, com o temor de Deus, buscando honrar ao Senhor. Mas essa ideia, meus irmãos, que ainda tem afetado muitos cristãos, de que para eles serem felizes, eles precisam de alguma realização profissional, me lembra o comportamento do mundo. E me lembra aquele filme, que eu não sei se você já assistiu, estrelado pelo Will Smith, chamado A Procura da Felicidade. E o filme gira em torno da ideia, por mais que a pessoa real a qual Will Smith representa diga que a felicidade não está no dinheiro, a verdade, a imagem que o filme passa é que a felicidade está nas realizações materiais da vida, ainda que não seja o dinheiro. E aí uma hora tem uma cena que a mulher do Will Smith, né, a mulher do personagem, chega para ele, briga muito com ele, a mulher nunca aceitava que ele era pobre, nunca aceitava que ele não conseguia ganhar muito dinheiro, não aceitava morar numa casa simples. E a mulher diz, olha, o problema é que eu sou infeliz. E aí, o Will Smith, lá fazendo o seu papel, diz para ela, olha, então vá à procura da sua felicidade. Vá embora, vai procurar a sua felicidade. Mas a verdade, meus irmãos, é que quem está à procura da felicidade é porque ainda não encontrou com Jesus. Porque quem encontrou com Jesus, meus irmãos, não precisa mais procurar a felicidade. Quem encontrou com Jesus já encontrou a fonte eterna de satisfação. Nós não precisamos mais viver pensando, eu só serei feliz quando eu conseguir um emprego tal. Eu só serei feliz quando eu casar. Eu só serei feliz quando eu tiver um filho. Eu só serei feliz quando eu passar na faculdade. Isso não existe para o cristão, meus irmãos. Se alguém ainda está vivendo à luz desses vis desejos humanos, ainda não conheceu o Senhor. Ou precisa ser confrontado com a palavra de Deus e entender o valor que foi adquirido na cruz. E é essa última coisa que Paulo mostra para os cristãos de Corinto e ensina para nós, que nós devemos nos alegrar, meus irmãos, por termos sido comprados com o sangue de Cristo Jesus. Versículo 23, Paulo diz, porque por preço fostes comprados, não vos torneis escravos dos homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que o preço que nos adquiriu foi o preço do sangue de Cristo na cruz do Calvário. O elemento mais precioso de todo o universo foi o que comprou a mim e a você que crê no Senhor Jesus. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para lembrar disso? Porque nós sabemos disso. Nós falamos sobre isso. Mas muitas vezes nós não agradecemos de coração pela bondade do nosso Deus sobre nós. Da bondade graciosa de Deus sobre as providências dele, sobre as coisas do dia a dia, que nós não merecemos, porque que de fato merecemos é o juízo, é o castigo, porque somos pecadores.
Mas Deus, meus irmãos, tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Ele não tem nos dado somente a salvação, Ele tem nos dado a vida, tem nos dado o ar que respiramos, tem nos dado nossos filhos com saúde, tem nos dado saúde, tem nos dado dinheiro, prosperidade, tem nos dado bens, conforto. E muitas vezes nós esquecemos de sermos gratos pela bondade de Deus. Muitas vezes nós somos agarrados, envolvidos pelos prazeres desse mundo de forma tão ingênua, de forma tão tola, que esquecemos quem foi aquele que nos resgatou. E meus irmãos, nós lembramos, nós sabemos a história de um homem chamado Abraão, que Deus falou com ele: olha, eu farei de você pai de uma grande multidão, Abraão. E Abraão estava ficando velho e não tinha herdeiro. E no final da sua vida, Deus chega para Abraão: Abraão, você será pai de uma grande multidão. Abraão diz: mas como, Senhor, se eu não tenho filhos? Se eu estou para morrer? E Deus dá um filho a Abraão. Nós sabemos que é Isaque. Mas provavelmente o coração de Abraão se apegou tanto a Isaque que começou-se a esquecer-se da graça de Deus. Talvez, não sabemos bem. O fato é que um dia Deus chega para Abraão e diz: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho. Leva ele no monte e sacrifica-me ele. Será que a gente levaria o nosso filho? Levaria nada, vamos ser sinceros. E a verdade é que a Bíblia diz que o coração de Abraão pesou. Mas ele, por obediência, e diz o escritor aos Hebreus que Abraão mereceu ser chamado o pai da fé porque cria que Deus ressuscitaria o seu filho, mesmo morto. Mas quando Abraão chega diante do altar, Deus manda o anjo dizer para Abraão parar. Deus muitas vezes, meus irmãos, prova os nossos corações. Há muitas bênçãos que chegam para nós que deveriam ser rejeitadas. Nem tudo que Deus nos dá, nem toda a porta que Deus abre é para a gente entrar. Se Deus abrir a porta do banco, deixar aberta lá, cheia de dinheiro, você vai lá e pega o dinheiro todo e leva embora? A porta que abriu foi Deus e sua soberania, isso é fato. Você sabe que é roubo, né? Mas tem muita gente, meus irmãos, que nem pisca, que a primeira oportunidade de se dar bem, esquece do dono de tudo e começa a adorar a criação, a criatura. E a grande pergunta para nós, meus irmãos, depois do que temos aprendido nessa sequência de mensagens: como nós viveremos? Como nós viveremos diante da luz das Escrituras e do fato de que nós temos muito pouco ainda a viver? Estou na casa dos meus 30 anos. E às vezes eu começo a pensar: quantos anos eu vou viver mais? Talvez mais 30, talvez mais 40, não sei. Vamos dizer que eu viva 50, tendo uma boa perspectiva? É muito pouco tempo para ser desperdiçado. E meus irmãos, toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. Que possamos, meus irmãos, guardar a palavra em nosso coração e viver a palavra com o tempo que Deus ainda tem nos dado na face da terra.
Que possamos lembrar que Ele é a fonte da nossa satisfação, que Cristo nos libertou do poder das trevas para podermos gozar da alegria plena que é adorar ao nosso Deus. Não há maior alegria no mundo, meus irmãos, do que essa. Amém. Vamos louvar o Senhor.